boa noite. Falta ainda uns 2 minutinhos para a gente começar, então vamos aguardar um pouquinho, as pessoas irem chegando aos poucos, para a gente começar essa live. Hoje nós vamos falar sobre as enfermidades da alma, ontem e hoje. Sejam bem-vindos, os que estão chegando, sejam bem-vindos à nossa live, à nossa conversa de hoje no Centro Espírita Nosso Lar. Eu sou Luciana Pessoa, trabalho no Lar Espírita Casa do Samaritano. Fui convidada para conversar hoje com vocês sobre as dores, as enfermidades da alma, ontem e hoje. E para a gente já ir se harmonizando, começando essa nossa conversa específica sobre essas dores, né, essas doenças, essas enfermidades que atacam, que atingem a nossa alma, a gente vai tentando mentalizar, né, um pouco mais de serenidade, aproveitar a oportunidade para deixar um pouquinho os nossos problemas, as nossas preocupações do lado de fora e aproveitar esses poucos minutos que a gente dedica aqui a esse estudo a uma entrega completa, né, uma reflexão aprofundada, para que a gente possa, depois dessa conversa de hoje, fazer uma análise mais detida da nossa própria existência, das nossas próprias condutas. Então, já para a gente ir entrando nesse clima de harmonização, de reflexão, a gente vai ler aqui uma pequena mensagem que se chama Lembra-te Mais de Ti Mesmo. Ela é do livro Cirurgia Moral, que traz várias lições e ensinamentos de como nos auxiliar nesse processo de reforma íntima, de automelhoramento. Então essa mensagem ela diz o seguinte: lembra-te mais de ti mesmo, no que tange a tua perfeição espiritual. Dentro dos teus inúmeros afazeres, podes observar os próprios feitos e analisar o que não deve ser feito. A caridade contigo mesmo é aquela que não te deixa na inutilidade. Haverás de te lembrar isoladamente de ti apenas nos momentos de corrigendas, que podem ser muitas. Quando os pensamentos divagarem no ambiente inferior, cuida deles, aplicando a ti as devidas disciplinas. Quando a palavra se esquecer da educação, usa a energia contigo mesmo. Corta todas as arestas dos falsos conceitos que o teu coração te dará a luz necessária para a tua vida. Nas tuas orações, lembra-te dos que sofrem, dos que não estão sofrendo e dos que vão sofrer. Lembra-te de todos e de tudo, que essa disposição do teu íntimo fará um campo de força em torno do teu coração, onde poderás alimentar e construir a tua paz. Lembra-te mais de ti mesmo, corrigindo teus maus hábitos, eliminando teus vícios, cortando as más conversações e dando rumo certo aos teus sentimentos. Lembra-te de ti mesmo com mais ênfase, ajudando aos que te procuram. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje com essa mensagem, porque ela traz uma reflexão de que a gente precisa voltar o nosso olhar para nós mesmos. E quando ele chama a atenção dessa necessidade da gente olhar para nós mesmos, né, fazer por nós mesmos, ele está colocando uma preocupação com o nosso melhoramento. E que esse melhoramento, muitas vezes, ele decorre de um aperfeiçoamento um pouco doloroso, né? Então, quando a gente olha para nós mesmos, a gente precisa esquecer muitas vezes das nossas condutas, dos nossos interesses. E aqui é bem interessante a passagem, porque ele mostra que quando a gente faz as nossas preces em favor dos outros, a gente está construindo um escudo ao nosso redor. Um escudo iluminado, protegido, que vai nos abençoar e evitar que os males nos atinjam.
Então, nada melhor para a nossa própria proteção do que fazer pelos outros. Esse é um grande ensinamento, né? Então, se a gente quer melhorias para a nossa vida, a gente precisa observar que melhorias a gente pode fazer também na vida do outro. Então, é uma boa reflexão para esse momento em que as pessoas estão mais isoladas, estão, né, buscando, né, analisar melhor a qualidade das suas interações sociais. Então, é muito importante que a gente possa fazer essa reflexão, cuidar das nossas imperfeições, fazer o nosso burilamento e se preocupar em proteger, acolher, fazer o melhor que a gente puder em relação aos outros. Então, tendo essa reflexão inicial, acredito que agora a gente já está um pouco mais harmonizado, um pouco mais sintonizado com a nossa intenção de hoje, né? Então, gostaria de convidar todos vocês para uma prece, onde a gente vai, então, se conectar de forma mais intensa ainda com a espiritualidade que nos acompanha, que nos orienta. Então, gostaria que agora vocês pudessem internalizar, esquecendo tudo o que acontece ao nosso redor. Os barulhos, a agitação, né? Tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa concentração nesse momento, a gente vai desligar. Vai deixar a nossa mente e o nosso coração conectados com a espiritualidade superior. Que o nosso anjo da guarda, o Espírito que nos guia, nos orienta nessa caminhada, possa lançar sobre cada um de nós as bênçãos necessárias para o nosso esclarecimento. Que o nosso coração e a nossa mente estejam dispostos a aprender, não só as palavras, a teoria, mas principalmente que a gente possa observar no nosso comportamento, no nosso proceder, essas melhorias acontecendo. Que os nossos hábitos sejam renovados, que as nossas intenções sejam aperfeiçoadas e que assim muita luz, bênçãos e energias positivas sejam lançadas sobre todos nós, abençoando, iluminando e protegendo a nós, a nossa família, aos nossos amigos, a todas as pessoas que conectam conosco através do pensamento e das nossas emoções. Abençoa-nos, Senhor, para que tenhamos uma excelente noite de estudos e aprendizado. Ilumina-nos de modo especial a cada um de nós que está aqui hoje reunido na tentativa de aprender e de se aperfeiçoar. Que assim seja. Bom, então gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que foram entrando aí ao longo da nossa conversa, né? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as enfermidades da alma, né? As dores que vão nos atingindo, que vai além da dor física. Então, quando a gente fala das enfermidades que atingem nossa alma, é preciso que a gente se entenda como um ser completo, né? Nós todos sabemos que nós somos mais do que matéria. Não temos apenas o corpo físico, nós temos também o corpo espiritual, né? E se a gente observar, muitas vezes existe uma conexão bastante intensa, né? Tanto no corpo quanto no espírito. Nós espíritas, né, sabemos que somos constituídos de 3 elementos básicos. Além do corpo material, físico, também o corpo espiritual. E para fazer a conexão, a ligação entre eles, nós temos o perispírito. Então, o perispírito ele transmite as impressões do espírito para o corpo material e as impressões do corpo material também para o espírito. De forma que nós estamos tão interligados que é preciso, sempre quando a gente pensar num processo de cura, de melhoramento, de superação de alguma dor, a gente tem que se pensar, se imaginar, se visualizar sempre como esse ser completo e complexo. De modo que não podemos tratar apenas o espírito ou apenas a matéria. É preciso que a gente busque esse tratamento também completo, abrangendo, né, de forma especial o espírito, mas também o lado material. Muitas vezes o que a gente observa é que as dores físicas, né, elas nos chamam muito a atenção para algumas realidades, inclusive a própria realidade espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente sente uma dor, quando a gente adoece, quando algum problema físico nos aponta, é o momento em que a gente desperta para a espiritualidade. Nesse momento, a gente pede ajuda a Deus, a gente se socorre de Bezerra de Menezes, a gente lembra de toda essa gama de espíritos amigos que podem nos auxiliar.
Muitas vezes, quando está tudo bem, a gente está na saúde, na felicidade, na tranquilidade, muitas vezes a gente não se detém nesses cuidados com o espírito. Então, muitas vezes, as dores físicas, elas nos servem como alerta para chamar a atenção para uma necessidade da gente ir além, de buscar a causa dessas dores, desses sofrimentos, também fora da matéria. Então, a grande dificuldade dessas dores da alma, da gente identificar essas dores, essas enfermidades da alma, é porque ela não tem uma causa que seja de fácil diagnóstico. Muitas vezes, o que nos atinge é uma tristeza, uma melancolia, uma infelicidade que a gente não sabe explicar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai falar justamente no item 25 sobre a melancolia, que é uma das enfermidades que pode nos atingir. Então, o que seria essa melancolia? Muitas vezes nós somos acometidos dessa tristeza, que a gente não sabe explicar muito bem o que é. A gente só sabe que está triste, que sente uma angústia, e por isso a gente acha que não tem motivo para ser feliz. Então, essa passagem do Evangelho, especificamente, ela vai nos alertar que isso é muito comum, justamente porque, além da matéria, nós somos também espíritos. Então, o que é que acontece? Esse espírito, ele tem a necessidade, sente muitas vezes saudade, né? Tem a necessidade de fazer essa conexão com o plano espiritual. Então, esse sentimento de saudade, de faltar alguma coisa, vem da realidade do espírito. Porque como espírito, nós temos uma liberdade muito maior de transitar pelos lugares, de encontrar as pessoas amadas e queridas. Né? Já na matéria, não, a gente tem uma série de limitações. A gente pode observar, por exemplo, nesse momento em que nós estamos em isolamento, distantes fisicamente das pessoas de quem a gente tanto gosta, a gente sente falta desse contato. Né? Nunca se sentiu tanta falta de um abraço, de um carinho, de um toque, como nesses momentos em que a gente não pode realizar. Então o espírito, ele sente essa falta. E como espírito, a gente pode, em desdobramento, encontrar os entes queridos, os entes amados. E quando a gente volta para a matéria, que tem essa limitação física, esse impedimento de você se deslocar, de você encontrar as pessoas, isso vai trazendo essa angústia. Né? Então, nesse período, a gente está observando, muitas vezes, que as pessoas estão nos seus confinamentos, né, no seu isolamento, tentando respeitar essa quarentena, o bem-estar não só individual, mas também coletivo, e a gente tem despertado muito para essas questões espirituais. A gente vai observando, né, que essas reflexões vão mexendo no nosso íntimo de tal forma que muitas vezes a gente vai revolvendo algumas emoções, alguns sentimentos que a gente sequer pensava que existia dentro de nós. Então, o que é preciso destacar? Que essa dor que nos atinge na alma, que a gente não pode identificar tão facilmente como a gente identifica, por exemplo, uma dor de dente, uma dor de cabeça, essa dor que vai nos apertando por dentro, que vai nos consumindo, ela também é uma dor muito individual. Ou seja, apesar de todos nós estarmos passando pela mesma experiência desse isolamento, estarmos todos vivenciando essa mesma necessidade de afastamento, de reclusão, de reflexão mais íntima, cada um de nós tem uma forma própria de avaliar, de sentir essa situação. Então, cada um de nós tem uma forma de ver e de vivenciar essa experiência. Então, alguns aproveitam para poder ficar mais com a família, desfrutar desse contato dentro de casa, né, de parar um pouco no trabalho e se dedicar um pouco mais às questões que verdadeiramente são importantes. Mas outros, a gente pode observar que muitas pessoas não puderam fazer essa pausa e que nesse isolamento, nesse distanciamento causado pela pandemia da Covid, muitas vezes intensificou o seu trabalho. Então tem gente que está trabalhando remotamente e aí o que a gente pode observar? Que aquelas aflições que atingiam, que angustiavam a pessoa em razão do seu trabalho, do ritmo acelerado, das angústias decorrentes dessa produtividade, de mostrar o seu bom serviço, elas só se intensificaram nesse momento. Então é uma dor que aumentou, que se intensificou justamente porque a cobrança do teletrabalho é ainda maior. Então você já não tem uma jornada certa para cumprir, você tem uma hiperconectividade, fica o tempo todo conectado, tentando resolver problemas, o patrão, o chefe liga, independente do horário, os problemas vão surgindo e você vai tentando resolver. Então o que a gente vai observando
que nessa dinâmica da vida, algumas angústias, alguns sentimentos que machucavam, que traziam enfermidades, eles podem se intensificar ainda mais nesse período, né? Então as pessoas acabam se dedicando ainda mais para questões que consomem, que trazem dores, causam cicatrizes muitas vezes profundas. Então, como lidar com tudo isso? Né? O primeiro passo é a gente se conscientizar dessa dor. Saber que essa dor existe, que essa enfermidade da alma, ela nos acusa uma necessidade de melhoramento em algum aspecto. Então, essa consciência da dor significa que eu vou parar para observar e sentir essa dor e observar o que essa dor provoca em mim. Que tipo de comportamento eu sou levada a ter a partir do momento em que eu me conscientizo da existência dessa dor. Então, se essa dor é uma angústia, é uma melancolia, é uma enfermidade que atinge minha alma de tal forma que me dá vontade de não interagir, de não conviver com as outras pessoas. Então a gente começa a observar, identificar essa dor em nós, e com a consciência da existência dessa dor em nós, a gente tem a oportunidade de se autoconhecer, de buscar as causas, né, a origem dessa dor. E a gente vai observar que existem diversas causas, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai separar em 2 momentos essas aflições. A gente pode observar que algumas dessas aflições, elas são atuais e outras elas são passadas, né, pré-existentes. Então, as causas anteriores e as causas atuais das nossas aflições. Então, o que é que a gente vai observar? Que na medida em que a gente vai tomando essa consciência, vai observando a existência dessa dor, e a gente vai atrás, tentando desmistificar, tentando identificar a origem dessa dor, a gente pode então ir nos conhecendo e descobrindo até mesmo as razões, os objetivos da nossa própria encarnação. Então, diante de determinados problemas, de determinadas dificuldades, a reação que nos vem, os sentimentos que nos acometem, as emoções que nos abalam diante de determinadas situações, elas vão nos revelando o tipo de experiência pelas quais a gente precisa passar para evoluir, para poder crescer. Então, essas causas anteriores, elas dizem respeito a nossas existências pretéritas, né? As nossas reencarnações. Então a gente vai, ao longo das reencarnações, a gente vai aproveitando para crescer, para se melhorar, para fazer essa nossa reforma íntima de uma forma mais acentuada. E aí o que a gente vai observando? Né? Que nesse processo de crescimento, de amadurecimento, é inevitável que algumas dores elas venham a aparecer. Né? Então, se nós somos, por exemplo, muito egoístas, muito orgulhosos, a gente precisa passar por determinadas situações em que a gente vai burilando, vai trabalhando isso. Então não é confortável você trabalhar o seu orgulho, trabalhar a sua vaidade. Não é prazeroso você ir diminuindo essa vaidade, esse orgulho, esse egoísmo, porque as experiências pelas quais a gente passa são justamente aquelas experiências que exigem de nós determinados comportamentos em que a gente se identifica, né, visualiza que nós somos egoístas, que nós somos orgulhosos, e a partir dali a gente começa a aprender e tomando atitudes que vão tentando minimizar essas imperfeições que a gente identifica. Né? Então, por exemplo, se nós somos orgulhosos, a gente passa por situações em que é exigido de nós ter humildade. Então, nós vamos passar por algumas situações, como, por exemplo, um chefe que nos coloca numa situação de um constrangimento, por exemplo, né? Situações em que é exigido de nós o esquecimento de nós mesmos, que a gente possa burilar, trabalhar um pouco essa nossa imperfeição. Então, durante esse processo, a gente vai observando, vai sentindo na pele que esse crescimento, esse aperfeiçoamento, ele é algo que nos dá trabalho. Então, se, por exemplo, a gente acordar hoje decidida a modificar uma das imperfeições que a gente já identificou, que a gente já se conscientizou de que tem, se a gente se dedicar naquele dia para trabalhar aquela imperfeição, a gente vai observar o quão difícil é esse processo. Então, certa vez eu acordei e disse, não, hoje eu vou trabalhar a reclamação. Só por hoje eu não vou reclamar. Aconteça o que acontecer, eu vou tentar ser um pouco mais resignada. Então, um dia eu tirei para ser resignada.
Aí eu contando aqui para alguns amigos, quando foi 9 horas da manhã, eu já tinha reclamado 3 vezes. Né? Então imagine o processo até o final do dia. Então é isso que a gente precisa se propor a fazer. Escolher essa imperfeição, porque é ela que nos causa o sofrimento, ela que nos causa a dor, ela que nos vai ligar às vibrações menos evoluídas, né? Mais, digamos assim, um pouco mais baixas, mais próximas ao mundo material. Então, na medida em que a gente se propõe a essa modificação, a esse melhoramento, a gente vai observando que essa dor, essa enfermidade da nossa alma, ela vai sendo trabalhada e vai nos provocando outras dores para irem sendo compensadas. Então, o que é que a gente precisa, o que é importante a gente destacar? Né? Que a gente veio para o mundo para ser feliz, para crescer, melhorar, nos aproximar cada vez mais do modelo do Cristo. Né? Então, Cristo é o nosso guia, o nosso modelo para toda a humanidade. Então, na medida que a gente vai vivenciando, vai se aproximando desse modelo do Cristo, o que é que vai acontecendo? Aquilo que era uma dor, um sofrimento, aquilo que nos angustiava, que nos fazia sofrer, simplesmente ele vai suavizando. Aos poucos a gente vai observando que nem precisava sofrer tanto por determinadas situações, né? Que esse sofrimento que nos vinha era fruto de uma imaturidade, fruto de uma falta de percepção mais ampla das situações. Então, se a gente observar lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 132, Kardec vai perguntar qual é o objetivo da encarnação. Para que a gente precisa vir à Terra? Nós, espíritos, precisamos encarnar. E a espiritualidade vai nos esclarecer, vai responder a Kardec, justamente que é a evolução. A gente precisa encarnar para sentir todas as vicissitudes que é uma existência na matéria. Então, como a gente estava falando lá no começo, nós somos um corpo material e também espiritual. Os dois juntos precisam estar em equilíbrio para que a gente possa ir evoluindo e crescendo e se melhorando e se aproximando cada vez mais desse modelo do Cristo. Então, se a gente se dedicar mais à matéria, a gente vai falhar, né, nessa nossa evolução espiritual. Se a gente se dedicar única e exclusivamente à evolução espiritual, a gente vai falhar nos compromissos materiais, né, com o respeito ao nosso corpo, à nossa existência material. Então, o equilíbrio entre o material, o físico e o espiritual é que a gente precisa buscar. Daí, então, a necessidade da gente sempre buscar um tratamento quando estejamos adoentados, um tratamento que abranja todas as circunstâncias, né? Tanto o aspecto físico como também o aspecto espiritual, porque um reflete no outro. Então, por exemplo, uma dor emocional, né, pode trazer problemas físicos. Então, quantas pessoas não têm, por exemplo, crises alérgicas em detrimento de questões emocionais? Então, estou passando por uma situação de ansiedade e essa ansiedade me traz problemas físicos, dor de cabeça, uma dor no estômago, né, um problema de pele. Da mesma forma, o contrário, né, problemas físicos podem trazer consequências também para o espírito. Então, quantas vezes a gente passa por uma doença que é do corpo físico, mas é uma doença séria, que exige uma certa preocupação, uma certa dedicação. Então, vamos imaginar agora, em plena pandemia, quantos de nós não estamos com medo de pegar a Covid? O quanto de preocupação essa doença nos está trazendo? Então, aquele que adoece, uma doença física, ele tem também atrelado a isso uma série de preocupações, uma série de sentimentos, de emoções em torno dessa doença física. Então, é o que a gente vai chamar aí de somatização. Essa somatização ela pode acontecer também por influência de outros espíritos. E aí, então, um dos grandes pontos, quando a gente fala dessas enfermidades da alma, desses problemas espirituais, ele está muito ligado à obsessão. Então, o que é essa obsessão? A obsessão é a influência, né, de um espírito em relação ao outro. Como é essa influência? Sugerindo determinadas ideias, interferindo no comportamento, nos hábitos das pessoas. Então, da mesma forma, né, Kardec pergunta à espiritualidade a respeito dessa influência. Né? Como é esse mundo espiritual? Então, quem não é espírita tem uma certa dificuldade de imaginar essa situação em que nós encarnados estamos aqui no mundo cercados de uma quantidade infinitamente maior de espíritos. Né? Então, onde a gente anda, não tem só um encarnado. Né? Então, por isso, muitas vezes a gente chega no centro espírita, está lá, só tem 3 pessoas para assistir a palestra,
3 encarnados, né? Porque desencarnado o auditório geralmente está cheio. Então, essa realidade, né, Kardec pergunta para a espiritualidade que como é essa influenciação? Se os espíritos realmente podem, né, já que são só espíritos, se eles poderiam de alguma forma interferir nesse mundo material. E a espiritualidade, de uma forma bem objetiva, explica que isso é possível, isso acontece muito mais vezes do que ele possa imaginar. Então essa influenciação, ela acontece muitas vezes de forma sutil, né? Uma sugestão, uma intuição, um pensamento que nos vem de repente, sem a gente imaginar, mas por que eu estou pensando isso? De repente me veio isso na cabeça, né? Uma determinada vontade de fazer alguma coisa, ou de comer, ou de beber, ou de ligar para uma pessoa, né? Então muitas vezes isso é resultado dessa intuição, uma influência que um espírito exerce sobre o outro. E aí, dependendo do grau, né, da evolução espiritual, essa influenciação ela pode ser positiva ou negativa. Então, no começo, quando a gente estava aqui chamando o nosso guia espiritual, conversando com o nosso anjo da guarda, pedindo a interferência dele, é justamente no sentido de que ele venha ao nosso encontro para nos sugerir, para nos dar essas boas intuições. Então, o nosso guia, o nosso anjo da guarda, ele é um espírito mais evoluído que nós. Então, as dicas, as sugestões que ele vai nos dar sempre são para o nosso bem. Mas, como espírito mais evoluído, ele também não nos obriga a seguir aquela recomendação. Ele traz aquela sugestão, a gente tem essa consciência, muitas vezes diante de uma determinada situação, que a gente está na dúvida entre fazer ou não fazer determinada coisa, que a gente faz uma prece, que a gente busca se conectar com essa espiritualidade mais elevada, as sugestões nos vêm de como proceder, de como agir. Mas cabe a nós fazer essa escolha, né? Optar por seguir um determinado caminho ou não. Então, o nosso anjo da guarda, os espíritos mais elevados, eles vão nos sugerir determinadas situações como intuição, e aí cabe a nós escolher. Já os espíritos menos evoluídos, eles não têm esse compromisso com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. Muitas vezes, ao longo das nossas encarnações, a gente traz aí resgates, reajustes com outros espíritos, né? E aí esses espíritos com quem a gente precisa se reajustar, muitas vezes eles nos buscam, nos procuram ao longo das encarnações com o intuito de vingança, com o intuito de nos prejudicar de alguma forma. Então também eles vão tentar nos influenciar de alguma maneira. E daí acontecem as obsessões, que essas obsessões podem chegar, né, até um grau mais elevado da subjugação. Mas o que é importante destacar na questão da obsessão? Nós estamos assim tão sujeitos a sermos influenciados. Então a grande questão é a gente observar a nossa própria vibração, a nossa própria sintonia. E a partir da gente se conhecer o nosso grau evolutivo, a gente vai ter uma ideia daquilo que a gente pode ou não sintonizar, né? Então muitas vezes a gente, num processo de desobsessão, a gente centraliza muito o nosso pensamento só no obsessor como um inimigo, no obsessor como um espírito malévolo, inferior, que quer nos prejudicar. A gente faz uma visualização do obsessor como sendo um inimigo, né? E muitas vezes o elo que nos une é um elo de reciprocidade. Para que a obsessão aconteça, é preciso que a gente permita, que a gente entre no mesmo padrão vibratório do obsessor que quer nos atingir. Então imaginem, entre encarnados, é fácil a gente visualizar. Alguém que nos quer prejudicar, vai e solta um comentário jocoso, aquela alfinetada, né? Tenta nos prejudicar jogando uma indireta para nos ofender. Se a gente entrar na sintonia dessa pessoa, aí pode gerar uma briga, a gente vai se sentir mal, né? A gente vai começar pode até gerar uma briga muito maior. Se a gente não entrar na sintonia, a pessoa vai falar e o mal que ela proferiu vai ficar com ela mesma, sem nos atingir. Então é esse mesmo procedimento que acontece quando o espírito está desencarnado, né? Só que o desencarnado, ele tem uma vantagem em cima do encarnado, que é a possibilidade de nos ver completamente, de nos perceber na nossa verdade, né? Então, como encarnados, a gente pode muitas vezes, né, colocar uma certa máscara.
algumas exigências sociais, por exemplo, da educação, faz com que a gente seja gentil com algumas pessoas, mesmo quando a gente não gosta, mesmo que a gente não queira conviver com aquela pessoa, a gente acaba convivendo por questões sociais, a gente se dá bem. Mas o espírito, né, ele tem a percepção do nosso real sentimento, daquilo que realmente está dentro do nosso coração, as qualidades que nós realmente temos, não aquelas que nós demonstramos para os outros. Queremos parecer caridosos, queremos parecer pacientes, solidários, e o espírito ele percebe essas nossas imperfeições. Então, geralmente, a obsessão ela acontece justamente nessas imperfeições, de uma forma sutil, né? Então, um comentário, uma intuição, né? Por exemplo, você num trabalho que precisa ser realizado de assistência, de solidariedade, de repente vem aquela intuiçãozinha, ó, fulano é tão antipático, ele quer só centralizar as atividades. Aí começa a vir um outro comentáriozinho, olha como fulano de tal quer se aparecer. E aí essas pequenas sugestões, essas pequenas influências vão despertando dentro da pessoa, né, sentimentos ruins que dão margem às enfermidades, né, o processo obsessivo se instaurar. Então a lição, né, espírita mais recorrente que a gente ouve bastante é orai e vigiai. Então, orar e vigiar justamente é um dos principais mecanismos de defesa que nós temos contra as obsessões e essas enfermidades da alma. Porque se a gente está constantemente vigiando, quer dizer que a gente está constantemente observando as nossas próprias condutas. Então, como a mensagem que foi lida inicialmente, a gente está sempre lembrando de nós mesmos, né? Antes de apontar o defeito do outro, a gente começa a observar. O que eu estou fazendo? Né? Qual o meu comportamento? Quais são os sentimentos que tem dentro de mim? E aí, quando a gente começa a observar, né, a nossa inveja, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e a gente começa a trabalhar isso, a gente fica vigilante para qualquer investida contra nós nesse sentido. Então, se eu sou vaidosa, como é que o espírito vai chegar para me atingir? Ele começa com os elogios, ele começa a te cercar, te envolver devagarzinho, até ir te conduzindo a determinadas atitudes que só vão reforçando cada vez mais essa sua vaidade. Então é por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, no sentido de observar a nossa própria postura, o nosso próprio comportamento, os pensamentos. Então a gente tem que observar, por exemplo, o tipo de música que a gente ouve, né, os tipos de programa na televisão que a gente está assistindo, quais são os tipos de mensagem que a gente recebe, que divulga, né, nos grupos, nas nossas redes sociais. Isso é que vai demonstrando aquilo que nós realmente somos, quais são os nossos pontos frágeis. Então, se a gente começa a se vigiar, perceber esses nossos pontos de fragilidade, a gente começa a fazer uma redoma, uma ação muito maior no sentido de evitar a interferência desses espíritos, porque eles vão tentar atingir justamente aí. Então, se eu já sei que eu sou orgulhosa, eu fico atenta para qualquer investida no meu orgulho. Então, se eu sei que eu sou vaidosa, eu já fico atenta para observar e perceber quando alguém vai tentar interferir, tentar me conduzir a partir dessa minha imperfeição. E o orai é a outra faceta importantíssima desse nosso processo de proteção, porque o orai é aquilo que vai nos conectar com a espiritualidade mais elevada. Então, quando a gente diz, vamos parar agora para fazer uma prece, né? Vamos fechar o olho, vamos nos recolher, vamos tentar serenar nossa mente, nosso coração, ou seja, vamos nos concentrar nisso que a gente está fazendo agora, porque por um instante, um minuto que sequer, que a gente se dedique a verdadeiramente se conectar com a espiritualidade mais elevada, é um momento em que a gente vai desligando o contato ou as interferências de espíritos menos evoluídos. É um momento em que a gente possibilita o nosso anjo da guarda nos socorrer, nos auxiliar. Então, a nossa oração, mesmo que ela seja uma oração curta, né? Seja uma oração, não precisa ser com palavras muito rebuscadas, né? Então, muitas vezes, nos grupos de estudo, quem quer fazer a prece? Ninguém quer fazer com receio, né? Do que o outro vai pensar, de que não sabe fazer uma prece bonita, mas acho que assim, um dos grandes pontos, né, do espiritismo que nos facilita esse contato com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, é justamente que o espiritismo nos mostra que todos eles, os espíritos, por mais elevados que sejam, eles estão acessíveis ao nosso contato se a gente verdadeiramente se predispuser a isso. Então, se a gente diz só da boca para fora, Maria me ajude,
Então dificilmente essa prece vai ser pelo menos considerada como prece. Mas se a gente diz sinceramente, né, sentindo lá no nosso íntimo, que a gente precisa dessa ajuda e que a gente reconhece que Maria, nossa mãe, pode nos auxiliar, então pronto, basta dizer isso: Maria, me ajude, e essa oração já é suficiente para nos socorrer, para impedir que essas enfermidades da alma possam nos acometer, para criar esse bloqueio, impedindo que os espíritos mais inferiores do que nós possam nos atingir. Então é isso que a gente precisa destacar, né? Que eu gostaria de ressaltar nessa conversa de hoje, quanto a essa necessidade da gente se observar, da gente se conhecer e da gente mesmo ir buscando criar essas barreiras protetoras, né? Porque muitas vezes a gente acha que o problema é tão intenso que não vai ser resolvido. Ou então o pior, muitas vezes a gente acha que por tanta imperfeição que a gente não merece o auxílio desses espíritos mais elevados, o que é uma grande verdade, né? Então Jesus, quando veio entre nós, ele veio justamente para mostrar que Deus está perto de nós. Ele colocou Deus como uma figura paterna, de amor, de consolação, de misericórdia, de benevolência. Então, o grande ponto principal, né, desse nosso momento de oração e de vigília é a gente entender que, por mais que a gente vá reconhecendo as nossas imperfeições, os nossos defeitos, a gente pode sim ir buscando também a nossa cura e o apoio nesses espíritos mais elevados que nós, né? Porque eles não estão distantes, eles servem como exemplos para que a gente possa ir seguindo, possa ir acompanhar esses passos, né? Tem uma frasezinha de Cora Coralina que destaca bem esse nosso processo de aprendizado. Cora Coralina diz assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então é isso que a gente precisa destacar nesse nosso processo, nesse nosso caminhar na nossa vida. Muitas vezes a gente vai se sentir pequeno diante das nossas imperfeições. Muitas vezes a gente vai achar que não merece o socorro desses espíritos mais elevados. Muitas vezes a gente vai ficar em situações em que é difícil a gente decidir, a gente escolher contra, por exemplo, a previsão do mundo. Então, às vezes o mundo nos chama com tanta intensidade que a gente fica: e agora? Eu sigo aquilo que é material, busco aquilo que me traz um prazer imediato, ou eu vou atrás daquele crescimento espiritual que é mais árduo, que é mais difícil. Então a gente fica em dilemas, e o mais importante é o momento em que a gente decide, né? Então eu decido seguir pelo caminho do bem, embora eu saiba que esse caminho do bem não é um caminho fácil. Muitas vezes eu vou desistir, muitas vezes eu vou me arrepender, muitas vezes eu vou achar que ali está cansativo demais, que está árduo demais. Então é um momento em que a gente para, em que a gente faz a nossa prece e tenta resgatar esse nosso contato com a espiritualidade, tenta fazer a nossa prece e decidir por esse retorno. Tá? Então é importante destacar exatamente isso. A qualquer momento em que a gente queira, a gente pode buscar esse auxílio da espiritualidade para nos proteger contra a obsessão, contra qualquer enfermidade. Lembrando que para o nosso crescimento, a nossa evolução, tudo depende dessa nossa decisão de agir. Então, retomando novamente aqui a nossa mensagem inicial, a gente observa que tudo é um passo que a gente precisa dar. Muitas vezes esse passo, ele demora, ele exige de nós uma força que vai além daquilo que a gente está acostumado a fazer. Mas é importante a gente se conscientizar da necessidade dessa evolução, da necessidade desse caminhar, dessa decisão por buscar por nós mesmos esse enfrentamento, né? Então a gente precisa ir tirando de dentro de nós, muitas vezes, algumas condutas, alguns hábitos que fazem com que a gente, de certa forma, nos sabote, né? Então essas dores, muitas vezes, elas nos acontecem, vão dilapidando a nossa alma, nos ajudando a crescer e evoluir, mas muitas vezes a gente se vê um pouco prisioneiro, e aí é por isso que a gente precisa dessas conexões, da nossa prece, do auxílio dos nossos amigos espirituais, dos nossos amigos de caminhada, da nossa família, porque muitas vezes a gente busca, né, esconder as nossas imperfeições, muitas vezes a gente busca esconder as nossas dores, achando que a gente vai
né, com isso alcançar um resultado mais positivo. E é justamente o contrário, a gente tem que se revirar pelo avesso, a gente precisa assumir as imperfeições que a gente tem, a gente precisa acreditar que é possível vencer, que é possível superar. Então, lembrando que essas enfermidades da alma de ontem e de hoje, a gente vai observando que elas vão se modificando a partir da realidade, do contexto em que a gente vive. Né? Então, antigamente a gente não tinha, por exemplo, uma série de tecnologias que hoje a gente tem a nosso favor, mas ao mesmo tempo, se a gente não souber lidar, se a gente não souber trabalhar com essa tecnologia, ela pode nos trazer problemas que intensifiquem em vez de suavizar o nosso sofrimento. Então, tudo é uma questão da gente observar, né, perceber a nossa realidade, o nosso contexto e lutar por essa melhoria com consciência, né, tendo a certeza de que é um passo de cada vez, que na medida em que a gente se predispõe a crescer, a se melhorar, as dificuldades virão, mas que a gente tem capacidade de ir dando um passo de cada vez, né, entender que algumas vezes a gente vai parar no meio da caminhada para um momento de introspecção, de reflexão, para um momento de fazer uma análise, né, dos pontos positivos e negativos dessa nossa caminhada, para saber onde nós erramos, onde nós acertamos, mas é um processo contínuo. Né? Então, se agora, nesse momento, a gente está refletindo, a gente está sofrendo, a gente está angustiado diante de uma série de situações que a gente não tem como lidar, que a gente não tem o controle sobre elas, então é o momento da gente parar, da gente refletir, da gente se colocar inteiramente nas mãos de Deus, entendendo que é um Pai que nos acolhe, que nos protege, que vai nos dar essa bênção, esse acolhimento de que a gente tanto necessita. Né? Então, chegando aqui no nosso encerramento, eu gostaria só da gente deixar bem firme, né, bem marcado dentro de nós a necessidade de compreendermos que esse enfrentamento de qualquer enfermidade da alma, ele passa necessariamente por essa nossa reforma íntima e também passa necessariamente por a gente se valorizar, entender que, por exemplo, nós merecemos o amor divino, que nós então possamos permitir que Jesus nos abrace e nos acolha, para que a gente possa então crescer, evoluir ao nosso passo, ao nosso ritmo, mas sempre, constantemente, né? Respeitando as nossas limitações, mas buscando a cada dia dar um passo mais firmado, um passo mais seguro. Então, que todos nós, a partir de agora, possamos pensar assim, né? Olhar para o tanto que a gente já conseguiu evoluir e entender que ainda existe um grande caminho, um longo caminho a seguir, que a gente possa sintonizar sempre a espiritualidade mais elevada, para que a gente possa ir saindo das nossas imperfeições e aumentando a nossa gama de qualidades para nos aproximar cada vez mais do Cristo. Então, meus irmãos, a todos um grande abraço, que o Cristo nos envolva, nos proteja e nos ajude nessa caminhada do enfrentamento das nossas dores, principalmente das nossas dores da alma. Para encerrar, eu convido todos vocês a uma prece, onde a gente possa verdadeiramente entregar o nosso coração, a nossa alma, nos braços do Cristo. Jesus, nosso irmão, Espírito que é a guia da humanidade, o modelo, o exemplo a ser seguido, nós sentimos a Tua presença, porque estamos aqui reunidos em Teu nome, buscando a Tua palavra e os Teus exemplos. Senhor, nós Te agradecemos por todas as oportunidades de crescimento e todas as bênçãos derramadas em nossos caminhos. Agradecemos a Ti por todas as bênçãos que derramas, mesmo aquelas em forma de sofrimento e de dor, que sabemos que são temporárias, que servem para o nosso amadurecimento e que nós iremos crescer cada vez mais. Abençoa-nos, Senhor, para que nós reconheçamos as nossas imperfeições, mas que não temamos diante delas, que possamos crescer e evoluir hoje, cada dia mais. Abençoa-nos, Senhor, ilumina nossas famílias, traz luz para todo o universo, consolando e suavizando as nossas dores e nos dando força para enfrentar qualquer sofrimento, qualquer dificuldade do caminho. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço a todos pela companhia, pela oportunidade. Um grande abraço e até breve.